Olá pessoal, eu sou o professor Silvanei, professor da disciplina de História aqui na cidade de Xereder, Santa Catarina. Dou aula aqui em duas escolas, na escola Professor Santos Tomazelli e também na escola Professor Emílio da Silva, em turmas do sexto ao nono. Essa matéria que eu vou estar lecionando nesses próximos minutos é uma matéria de sexto ano. Estaremos trabalhando então com vocês o Egito Antigo. Primeiramente, é bom salientarmos que o Egito é um país, né, atual que fica situado no norte da África, ou nordeste ali da África. Mas nós não vamos falar do Egito atual, vamos falar do Egito antigo, né, a civilização egípcia. E quando falamos da civilização egípcia, uma das primeiras coisas que nos vem à mente são as pirâmides, são os processos de mumificação, muitos filmes que são feitos, né, pelo cinema e que nós assistimos e que sempre desperta muita curiosidade, né, para saber a respeito dessa civilização. Essa civilização que vai começar aí por volta de 5000 antes de Cristo, os primeiros habitantes aí em aldeias próximos ao Rio Nilo. Heródoto, que é um filósofo grego, chegou a dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Ou seja, se o Egito existiu na antiguidade, ele existiu por conta do Rio Nilo, da importância do Rio Nilo. Esse rio que começa no coração da África e que vai desaguar ali no chamado Delta do Nilo. Nós vamos ver depois algumas imagens ali no Mar Mediterrâneo. Então, o Egito Antigo, nós vamos entender a respeito do Rio Nilo, que é o rio mais importante, que é o segundo maior rio do mundo, né? Lembrando que o maior rio do mundo é o rio Amazonas, fica aqui no Brasil, mas é o segundo maior rio do mundo. Até hoje, nas margens do Rio Nilo, são praticadas agricultura, muitos povos ainda praticam agricultura, e é importante também nós lembrarmos que muitas cidades na antiguidade elas surgiram próximas a rios. Os rios eram extremamente importantes para a agricultura, para a pecuária e para a própria sobrevivência humana. Então, o Rio Nilo ele vai favorecer não só a criação, o surgimento da civilização egípcia, mas também de outros povos, como a gente vai ver também, né, o reino de Cush, o reino de Aksum, que fica mais ao sul do Egito. Então, é importante lembrarmos que naquela região onde fica o Egito é uma região de clima desértico, é uma região que chove muito pouco. Então, as chuvas que caem, que fazem com que o rio venha transbordar, não é no Egito, é mais ao sul, no coração da África, mais no início, né, do Nilo, onde ocorrem essas chuvas e acabam transbordando o rio na região onde ficava ou fica o atual Egito. Entre junho e novembro eram os períodos das chuvas, então é bom lembrar bem esse período. Entre junho e novembro ocorriam as chuvas nas cabeceiras do rio Nilo, e isso fazia com que as águas transbordassem nas suas margens. Então, entre novembro, mais ou menos novembro, as águas começavam a baixar, elas baixavam, e essa região onde a água havia passado, onde a água havia transbordado, ela ficava uma terra bastante úmida, e essa terra era extremamente fértil, era bastante usada aí, né, para semear, para semeadura. Então, a partir de novembro, quando as águas começavam a recuar, essa região, esse solo encharcado, né, que essa terra que ficou coberta por mais ou menos aí 6 meses, vai formar uma espécie de humus, né? E essa terra é extremamente fértil. E ali mais ou menos de abril a junho eram as épocas das colheitas, então onde eles faziam umas colheitas, até porque novamente a partir de junho voltava o rio a transbordar e aí tinha que esperar o tempo, né, das chuvas passar para voltar a semear e posteriormente poder colher. Então, o Egito sobreviveu na antiguidade graças ao Rio Nilo, às cheias do Rio Nilo que possibilitavam que eles pudessem semear e ter bastante alimento para que a civilização pudesse sobreviver. Aqui nós temos uma imagem que nos mostra um pouquinho, né, o cotidiano no Antigo Egito. Então nós temos ali as margens, né, as margens. O rio também era usado não apenas para agricultura, mas também era usado para navegação. Toda a civilização ela vai
ocorrer, ela vai se formar próximas ao rio, né, sempre nas proximidades do rio. Como eu disse, não servia apenas para agricultura, mas para navegação, para pesca também, que era uma atividade bastante importante, e também para pecuária, né, para os animais que também se utilizavam das águas do Nilo. Então aí tem uma imagem para a gente ter uma noção. Inclusive alguns templos são próximos também ao rio, e as comunidades ali, vocês podem perceber as plantações ali, né, próximos à margem do rio. Sem contar também que eles construíam canais, né, como o rio enchia entre junho e novembro, eles construíam canais, e esses canais, quando o rio recuava, eles conseguiam ainda conter ou reter água um pouco mais distante do rio, onde eles construíam também os chamados diques. Né? Através dos canais as águas entravam e iam até os diques, que é uma espécie de reservatório de água bastante importante. Continuando, o Império Egípcio, nós podemos dividir ou podemos entender, né, a formação aqui, né, o início. No início nós temos a formação dos chamados nomos, que eram unidades administrativas, né. Esses nomos foram as primeiras comunidades que existiram às margens do Rio Nilo. E esses nomos vão dar origem a pequenos reinos, Inclusive os reis, né, que vão governar esses reinos vão se chamar de monarcas, né? Monarcas que vão governar essa região ali. Muito bem, por volta de 3100 nós temos um faraó chamado Menés, ou um rei, né, chamado Menés, que depois vai se tornar faraó. Ele vai unificar os reinos, né? Então quando ele consegue unificar todos esses reinos, né? Depois Menes se tornou o primeiro faraó e vai fundar a primeira dinastia. Mas aqui eu gostaria de mostrar para vocês também que antes dessa formação nós temos o chamado Alto e Baixo Egito. Tá? O Baixo Egito, vocês estão vendo ali no mapa, fica mais ao norte, ali próximo do delta do Nilo. Né? Delta porque é um D no grego, né? Fica ali uma espécie de ramificações ali do Rio Nilo que vai desaguar no mar Mediterrâneo, e também o Alto Egito, que fica mais ao sul. Então o Egito se juntou primeiramente os nomos, desses nomos formaram reinos, desses reinos foi formado então Alto e Baixo Egito, e mais tarde então esse faraó chamado Menés, ele vai unificar os dois reinos e ele vai se tornar o primeiro faraó do Egito, né? A divisão aqui dos períodos, bastante importante, o Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império então vai por volta de 2680 a.C. até 280 a.C. É um período que houve bastante estabilidade política, progresso econômico, inclusive foi nesse período em que foram construídas as pirâmides. O Médio Império nós vamos ter ali também por volta de 2040 a 1780 a.C. Houve também bastante prosperidade material, né, disputas internas pelo poder, né, e assim vai. O Novo Império, mais ou menos de 1580 a 1070, para quem gosta um pouquinho da história da Bíblia, seria mais ou menos esse período em que o povo israelita foi cativo no Egito. Houve a expulsão dos invasores, né, que eram os Ixos. Os Ixos eram um povo semita que dominou o Egito por algum tempo, por alguns séculos, e eles vão ser expulsos ali por volta de 1580. Inclusive alguns dizem que os hebreus, também por serem semitas, acabaram colaborando com os Ixos durante algum tempo. E quando os antigos egípcios retomam o poder e conseguem expulsar os Ixos, eles submetem então os hebreus a uma escravidão que vai durar aí por volta de 400 anos. Então, organização de um poderoso exército, né, conquista o reino de Cush, que era um reino que ficava mais abaixo, né, ali do Egito, e domínio do rio até o rio Eufrates. Né? Então, o Egito se tornou um império, não apenas essa região, mas vão dominar também a região da Palestina, né, se torna um império naquela região. A maior potência política, econômica, cultural e militar da época. Só para a gente entender a organização social, a gente sempre faz essa pirâmide, né, que é bastante importante para entendermos um pouquinho. A pirâmide social nós temos na ponta o faraó. Essa expressão significa casa grande. Faraó é um nome dado pelos hebreus, que significa então casa grande.
Depois, abaixo de Faraó, nós temos os altos funcionários e sacerdotes, né, que são bastante importantes, inclusive os sacerdotes, eles são muito importantes no Antigo Egito como classe social e política também. Logo abaixo nós temos os artesãos, comerciantes e militares, e por fim os camponeses, que também são chamados de felás, né, e os escravos, né? Então é a base da pirâmide social aí. Com relação à religiosidade, os egípcios eles eram politeístas, vão se habituando com essa palavra. Politeísta ou politeísmo é a crença em vários deuses ou em várias divindades, né? Então, os deuses egípcios tinham algumas características importantes. Uma das características é o zoomorfismo. Eles tinham características de animais, como é o caso de Anubis, o caso de Osíris. Depois nós vamos ver as imagens, né, que eles tinham, às vezes, cabeça de animal e corpo de homem. Isso a gente chama de zoomorfismo. E também antropomorfismo, né? Corpo de homem, mas cabeça de algum outro ser ou de algum outro animal. Eles acreditavam muito, então, na vida após a morte, né? Eles entendiam que a vida após a morte era uma realidade. Então, quando você olha para as pirâmides, por exemplo, no Antigo Egito, você está olhando para uma tumba, você está olhando para um lugar onde seria depositado o corpo de um faraó, onde ele passaria a eternidade. Então, eles criam muito, né, na vida após a morte, assim como é na atualidade. E por isso desenvolveram as técnicas de mumificação. As técnicas de mumificação, bastante importante, não eram todas as pessoas que eram mumificadas, apenas faraós, nobres, pessoas importantes da sociedade, né? O sacerdote ali vestido com a cabeça de Anubis, né, faziam ali todo o processo de limpeza e higienização do corpo. Primeira coisa, é importante lembrar, esse processo de mumificação é bem interessante. Primeiro, era retirado todos os órgãos internos, né, da pessoa, eram retirados e colocados naqueles vasos que vocês estão vendo. Cada vaso simbolizava uma divindade egípcia. O cérebro também era extraído, eles usavam uma ponta, né, como se fosse hoje uma ponta em aspiral, né, e colocavam no nariz e conseguiam drenar, tirar, puxar o cérebro para fora, né? Então eles tiravam todos os órgãos, faziam a limpeza, tiravam o cérebro também. Logo em seguida eles limpavam o corpo e passavam no corpo, colocavam o corpo num sal chamado sal de natrão. Esse sal de natrão, ele desidratava o corpo, né? Desidratava. Em seguida, depois de algum tempo, eles colocavam alguns perfumes, né, algumas soluções aromáticas, embalsamavam e enrolavam em faixas, depois colocavam em sarcófagos, que você pode ver ali atrás, que é como se fosse uma urna funerária, né, um caixão, né, que nós chamamos hoje, onde era depositado o corpo dessa pessoa, geralmente um faraó. E não apenas o corpo, mas todos os seus bens eram depositados junto com ele, né, eram colocados ali nessa tumba. Muitos dos antigos faraós foram enterrados num chamado Vale dos Reis, né, em tumbas, dentro de sarcófagos com todos os seus pertences, os mais importantes, porque eles entendiam que os bens, aquilo que eles possuíam, iria acompanhá-los no outro lado da vida, né, na vida após a morte. Então eles buscavam, inclusive tinha alguns faraós que matavam os próprios escravos para que eles pudessem acompanhá-lo na vida após a morte, né? Azar do escravo aí que morria, né, para acompanhar o faraó após a morte. Aqui algumas divindades egípcias. Nós temos aí o Horus, né, que é um símbolo inclusive do faraó, né? Temos Horus, temos o Sete, que é considerado deus mau, deus do deserto. Temos o Tote, temos ali o Hathor, né? Sobek, Ra, então vai ter um sol na cabeça, né? Amon. Essas duas divindades, Ra e Amon, elas vão se unificar no Antigo Egito e vão formar o chamado Amon-Ra, né? Que é o deus sol, né? Tem o Ptah, Anubis, que é o deus da morte, da mumificação. Osíris, que é o deus responsável pelo submundo, ou pelo mundo dos mortos. E Ísis, que é a deusa que representa a produtividade, que representava a fertilidade no Antigo Egito, né? Então a Ísis era casada com Osíris e os dois tiveram essa outra divindade que se chamou Horus.
Muito bem, Tribunal de Osíris também bastante interessante. Nós temos aqui uma peça que simboliza o Tribunal de Osíris. O morto era conduzido ali por Anubis. Anubis conduzia esse morto até um local onde ficava ali uma balança que vocês estão vendo. De um lado tinha uma pena e do outro lado o coração do morto. O coração não podia pesar mais do que a pena. Se o coração fosse mais pesado que a pena, o coração seria devorado por um bicho, por um animal, um monstro, e ele não ganharia a vida eterna. Porém, se o coração pesasse igual uma pena, ele ganhava a vida eterna, né? Por Osíris ali que sentado, né, com um aspecto mais esverdeado ali, né, sentado, concedia então a vida após a morte. É interessante porque, devido a essa crença, eles mumificavam o corpo. Para que eles tivessem uma vida após a morte, eles tinham que preservar bem o seu corpo, porque eles acreditavam que esse corpo aqui, nessa vida, nessa dimensão, ele influenciava no corpo na vida após a morte. Se esse corpo aqui apodrecesse, o teu corpo na vida após a morte também iria apodrecer. Então você tinha que manter bem o teu corpo aqui preservado para que você tivesse um corpo bem preservado do outro lado da vida. Temos aí as pirâmides, né? As pirâmides de Gizé. Temos ali a Kelpis, Khafre e Miquerinos, que é a menor. São dos 3 faraós, né, lá do Antigo Egito, né, do primeiro império, do Antigo Império. Essas pirâmides, a maior delas, que é de Kelpis, são mais ou menos 139 metros. As outras são um pouquinho menores. Como eu disse, são lugares onde eram depositados corpos, né, dos antigos faraós ali, Kelpis, Khafre e Miquerinos, né, são as 3 pirâmides mais importantes. Eu não mostrei aqui, mas também tem a Esfinge, né, se alguém quiser pesquisar, bastante interessante. Tem alguns vídeos, inclusive, né, aqui na internet que falam especificamente da Esfinge ou falam especificamente das pirâmides. Temos aqui uma curiosidade, o Tutankhamon, que é um faraó que morreu com mais ou menos 19 anos de idade. Ele foi coroado com 9 anos. Ele foi filho de um faraó que mudou todo o sistema de culto no Egito, que é o faraó Akhenaton. E o filho dele acaba morrendo aí muito cedo, muito jovem. Assumiu o trono jovem, com 9 anos mais ou menos, e morreu aí com 19 anos, uma morte misteriosa. Ninguém sabe ao certo, né, do que ele teria morrido. Ali tem uma revista, eu coloquei um site ali, onde coloca algumas curiosidades a respeito de Tutankhamon. Ele foi descoberto, o corpo dele, a múmia foi descoberta em 1922 pelo arqueólogo inglês Howard Carter, né, que descobre o corpo dele, né, a múmia, inclusive, que está aberta aí a visitação, né. É interessante, um dia que alguém for viajar, for conhecer o Egito, pode conhecer a múmia de Tutankhamon, né, que é bastante comentada, bastante falada, né. Toda essa máscara que ele está usando, toda feita em ouro, em metais preciosos, ouro, né, puro, né, ouro maciço. Então, bastante valiosa, tem um valor não só econômico, mas um valor cultural também bastante expressivo. Agora, rapidamente, vou passando aqui sobre o reino de Cush, que ficava abaixo do Egito, né? Vamos lá. Esse reino, então, por volta de 1530, o reino de Cush foi conquistado pelos egípcios após uma longa guerra. Ele fica mais ao sul ali, conforme vocês podem ver. Também no reino de Cush foi muito influenciado, eles foram muito influenciados pelos egípcios, né? Por isso tem muitas coisas na cultura deles que se parecem muito com os egípcios. A escolha do rei era feita por meio de votos dos líderes da comunidade. As mulheres também podiam votar, tinha uma grande participação política. Muitas mulheres também eram eleitas para governar, elas eram chamadas Candaces. As Candaces eram rainhas, mãe-rainhas, né, que governavam, que tinham muito mais poder, inclusive, que os próprios homens, né. Elas dominavam suas tribos, seus reinos. As Candaces eram muito famosas, inclusive, no Antigo Egito, no reino de Cush. Nós temos aqui atividades econômicas que eram desenvolvidas ali, a pecuária, a agricultura, a mineração, o artesanato, o comércio, né? A organização social deles, mais ou menos igual, parecida com a do Egito, né? Rei e família, depois nós temos os nobres e sacerdotes, depois artesãos, comerciantes e por fim lá os agricultores. Vocês podem inclusive tomar nota desses slides aí para depois ficar mais fácil para vocês estudarem. As Candaces, conforme eu falei, está aqui, trouxe alguma coisa, né? A indício arqueológico, as mulheres ocupavam uma posição de destaque no reino de Cush.
elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade, podiam ainda chefiar um governo, né, com o título de Candace, título que deriva da palavra Meruíta, né, que significa rainha mãe. Então é importante entender um pouquinho a respeito da importância dessas mulheres. As principais cidades aí do reino de Cush é a cidade de Napata e a cidade de Meroe. São as duas cidades importantes aí do antigo reino de Cush, ou Núbia, como alguns também usam essa expressão. Muito bem, chegamos ao fim então da nossa aula, falamos de uma forma bem resumida a respeito do Antigo Egito. Então nós vamos nesse momento estar finalizando. Qualquer dúvida eu vou estar disponibilizando material de apoio para vocês, também com todo o conteúdo, e qualquer dúvida eu também provavelmente vou estar marcando com vocês para agendar uma videoaula para tirar dúvida a respeito do assunto. Mas por enquanto eu peço para vocês assistirem toda a aula, curtam também o vídeo, aí, né? Dê o seu like aí no vídeo e nos ajude aí a preparar, estar aprimorando um pouquinho mais nas nossas aulas e tornando elas bem didáticas para que vocês possam aprender. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula.